E o Vasco tem que ter muito carinho com esses dois, o Ramon e o Emiliano. Foram poucos técnicos que entenderam a importância do Vasco, a grandeza do Vasco e a mentalidade que tem que ter dentro do Vasco da Gama. A mentalidade de uma equipe que precisa voltar a vencer e que há muito tempo enfrentava, por exemplo, a Portuguesa dentro de São Januário, como foi o caso nessa vitória por 4-0, entrava desesperado. Eu cansei de ir em jogo aqui, eu já falei várias vezes que eu vou a São Januário desde pequeno e já vi o Vasco perder muito jogo assim, entrando com medo mesmo, com todo respeito à Portuguesa, mas é o Vasco da Gama do outro lado. E chegaram dois caras que são multicampeões, principalmente o Ramon, no River Plate como jogador e como técnico, e agora estão entendendo que o Vasco precisa voltar aos poucos, isso é claro, é gradual, aos tempos de glória, conquistando títulos, brigando com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, com os principais times do Brasil. Mas isso não pode ser enganado de que o Vasco não precisa de reforços. Esses jogadores têm caráter, têm um lado mental muito forte, e o retrospecto recente do Vasco indica que eles estão conseguindo cumprir bem isso. Vai estar 7 jogos sem perder com Ramon Dias e 4 vitórias seguidas que o Vasco conseguiu. Então, é um início de ano com 2 derrotas, fez uma pré-temporada muito boa, mas ainda assim precisa de reforços. Mas falando sobre o jogo que importa, na minha visão, que já é agora na quinta-feira, às 8 horas, em São Januário, o Vasco recebe o Água Santa. Você está vendo aí na tela o confronto, e é um jogo único. Só que diferentemente da primeira fase, se o jogo for empate, essa disputa vai para os pênaltis. E vale lembrar, que é uma lembrança negativa para o torcedor do Vasco, que foi contra o ABC, nessa mesma fase em São Januário, que o Vasco empata por 0-0, teve inclusive no último lance a chance de ser eliminado, e justamente por jogar muito mal dentro dos 90 minutos, o Vasco acabou sendo eliminado nos pênaltis, com Pedro Raul perdendo uma cobrança e o Orejano, que já não está, os dois não estão mais no Vasco, mas esse último, no torcedor do Vasco tem um carinho ao contrário, muito, muito forte sobre o Orejano, desperdiçaram os pênaltis. Só que acredito que nesse momento o Vasco tem uma comissão técnica mais experiente, tem jogadores bem melhores do que o tinha, né, no ano de 2023, e precisa vencer. O jogo é perigoso, a equipe do Água Santa é atual vice-campeã paulista, né, sob o comando do Carpini, que hoje é técnico do São Paulo, mas é uma equipe diferente, vem ali no Campeonato Paulista em 8º lugar, fez um campeonato mais ou menos, tem jogadores conhecidos como o Neilton, tem o Valber, aquele mesmo que foi zagueiro numa das Série Bs do Vasco, foi um zagueiro que também não deixou nenhuma saudade para o torcedor vascaíno. Tem o Bruno Mezenga, tem o Luan Dias, que foi um dos destaques dessa campanha de segundo lugar do Água Santa no Campeonato Paulista. Tem mais qualidade também do que o Marcílio Dias, uma equipe rápida, um jogo só que eu consegui assistir, uma equipe rápida, bastante velocidade pelas pontas, é um jogo bastante perigoso, mas o Vasco tem que fazer, também com todo respeito ao Água Santa, assim como fez com o Marcílio Dias e fez contra a Portuguesa, entrar, fazer logo um gol no início e tirar esse fantasma, porque são jogos perigosos, sim. O Vasco muitas vezes usava a própria torcida como apoio, mas ao mesmo tempo a torcida em alguns momentos, e não acho que estava errada não, eu entendo o torcedor, quando via que o gol não ia entrar, começava a jogar contra, e os adversários usavam a torcida do Vasco a seu favor, né? São Januário pode ser um caldeirão, como também pode ser um caldeirão ao contrário para o Vasco da Gama. E é isso que o Juscelino está dizendo, é perfeito. Tem que manter a calma, jogar em casa e o Vasco conseguir vencer sem susto. São Januário mudou sim o ambiente, isso aí é verdade. O Vasco, de fato, tem hoje o São Januário como alicerce, como já foi há muitos tempos. É um estádio que é histórico e o Vasco precisa passar, não só para embolsar uma boa grana, se classificar para a terceira fase, o Vasco ainda está na terceira fase, e também chegar tranquilo no domingo, às 18h30 da noite, para enfrentar o Nova Iguaçu no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco já entrando numa sequência de decisões. Aí é isso que o Emiliano Dias diz. O Vasco precisa se acostumar a vencer. Teve que vencer o Marcílio Dias, venceu por 3-1 na primeira fase. Agora teve que vencer a Portuguesa, porque o Botafogo havia vencido anteriormente o Fluminense. O Vasco entrou pressionado, mas logo resolveu o jogo no início. Agora tem uma decisão contra o Água Santa, e também já tem no outro domingo uma decisão contra o Nova Iguaçu, e depois no outro fim de semana uma outra decisão com o Nova Iguaçu, e aí se conseguir passar vai ter 2 decisões em finais. Então é hora do vamos ver, é hora da verdade, como eu coloquei aqui na live também.
E o Vasco tem a obrigação de passar do Água Santa. Mas o torcedor do Vasco, se você conversa com ele, já está muito mais confiante pelo aspecto mental, pelo ambiente, pelo clima do Vasco da Gama do que estaria em outros anos.